Hoje eu preparei um material em função de tanta abordagem que nós temos visto com relação à necessidade das famílias fugirem das grandes cidades. Então, assim, eu tenho visto muita coisa incrível aí, inclusive por muitos pastores, com um alarme muito grande, com aquela loucura que é agora, o decreto é agora, Jesus vem agora. Recentemente eu vi um pastor falando de Maitreya, ele passou uns 15 minutos falando só de Maitreya, que Maitreya chegou, e já tem evidências que ele apareceu no Recife, apareceu não sei aonde, e falou 15 minutos. Eu não conheço esse dado, nunca vi falar, e me lembro quando eu era diretor de jovens na minha igreja de origem, lá em Mostardinha, no Recife, eu fiz um programa JA com esse tema, que os discos voadores invadiriam a Terra e que seria enfatizado que Maitreya viria nesse disco voador, que Maitreya seria um ser que vai ser Messias para os judeus, Cristo para nós cristãos. Assim, mas é uma hipótese, não tem nada evidenciando isso, enfim. Vamos voltar para a questão da cidade, né? Porque se tem ouvido falar muito por aí, sempre num tom alarmante, nós estamos vivendo hoje um tempo de pandemia, de angústia, de quarentena. Eu acredito que nós estamos precisando mais de mensagens de esperança, de tranquilidade, de amor, de cuidado, demonstrações de cuidado de Deus. E, lógico, é indício de final dos tempos, mas acredito que deve ser muito melhor colocado, né? Então, eu queria focar hoje nessa necessidade de sairmos correndo imediatamente, porque é hoje, porque é agora, o decreto dominical está aí, para cidades distantes, para cidades menores. Então, eu anotei aqui algumas coisas que eu queria partilhar. De fato, cidade sempre foi uma situação desagradável para Deus. Nunca foi da vontade de Deus que o povo se aglomerasse em grandes cidades. Tanto é que a primeira tentativa foi justamente com Caim, que ao fugir, ao sair, né, sendo expulso do Éden, foi para um lugar muito distante, e o texto de Gênesis diz que Caim, após receber a maldição de Deus e ter se retirado da casa de seu pai, fundou uma cidade a qual deu o nome de seu filho primeiro, né, que era Enoque. Não aquele Enoque famoso, mas o filho de Caim. Então, Caim já vai aí pela contramão da orientação de Deus, né? Que lá em Gênesis 1:28 diz: e Deus abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, a ideia de Deus era um enchimento da terra sustentável, ok? Ocupando todos os espaços possíveis da terra. E não fazer como fizeram os homens desde o início das primeiras cidades da antiguidade, querendo se concentrar, porque segundo a ideia da Bíblia e da própria profetisa Ellen White, essa aglomeração não é boa, causa muitos males. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esses males, né? Bom, em seguida veio a Torre de Babel. O texto de Gênesis 11:4 diz: e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Quer dizer, uma atitude contrária, mais uma vez, à ideia de Deus para encher a terra de maneira sustentável. Então, o texto de Isaías 14:21 também enfatiza esse olhar de Deus sobre a cidade, né? Olha só que texto pesado. Ele diz: preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Então, é evidente, biblicamente, sem falar de Ellen White, que não era do agrado de Deus essas cidades, ok?
Aí vem Babel, Sodoma e Gomorra, Nínive, Babilônia. E o caso mais delicado e mais contundente, no meu olhar, é Jerusalém, né? Que Deus queria que, no meio de toda essa mistura de cidades, que pelo menos houvesse uma cidade inspirada por Jesus e que seus habitantes fossem consagrados e santos, para que as pessoas percebessem que poderia haver uma cidade diferente. E, de fato, Jerusalém foi essa cidade durante algum tempo, raro tempo, pouco tempo, com Josias, com o próprio Davi no auge do seu reinado, e também Salomão. Mas foram poucos dias, poucos tempos. Logo antes, mesmo antes e logo depois, a cidade de Jerusalém se tornaria, como se tornou antes desses períodos, uma cidade nefasta, terrível. E o texto de Isaías 1:21 afirma isso. Olha só que afirmação forte. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora só homicídios. Então, nem mesmo a cidade de Jerusalém, aqui na terra, conseguiu ser um diferencial, né? Singular do que seria uma cidade fundada sob uma teocracia, onde Deus seria o rei e o Deus dessa cidade, ok? Outro texto também é o texto de Babilônia, o texto de Apocalipse 16:19, que fala da grande Babilônia. Olha o que o texto diz. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, isso aqui já é um contexto final, demonstrando mais uma vez o descontentamento, o desprazer da existência das cidades, que, na verdade, todas as cidades contemporâneas contemporâneas e anteriores, né, se tornaram Babilônias. Lógico que a Babilônia seria a mãe de todas as cidades, a pior de todas, mas todas elas se assemelharam, né, a essa, até aquela cidade que foi destruída pelo vulcão, Pompeia, né? Pompeia também foi um exemplo disso, uma terrível cidade. Parecia ter mais prostíbulos do que casas, era uma coisa, em cada rua tinha um prostíbulo. Então, terrível, né? Por conta disso, a Ellen White vai tratar esse assunto das cidades, tentando mostrar a urgência e a necessidade de que as famílias se desloquem o mais rápido possível, façam planejamentos para isso, para sair das cidades. Então, como é que a gente pode desmistificar esse alarme que está sendo tão comum hoje, no meio da quarentena e desse coronavírus? Como se fosse uma coisa aí, vamos correr e tal, o mundo está se acabando. Bom, aí eu classifiquei aqui, segundo os textos de Ellen White, 3 tipos de êxodos. A primeira abordagem dela é para um êxodo natural e necessário desde a época dela que ela vem falando desse êxodo. Nada sobre o decreto dominical, nem sobre decreto de morte. Por enquanto, esse é um êxodo natural. Por quê? Porque as pequenas cidades, os lugares mais distantes, são realmente lugares melhores para vivermos com as nossas famílias, educar nossos filhos e tudo mais, do que estar nesse antro de marginalidade, de pecado, de promiscuidade, de corrupção e de domínio do diabo, né? Então, no livro Vida do Campo, página 10, ela diz o seguinte, sobre esse primeiro êxodo, que é uma condição moral. Então, a razão para sairmos não é decreto, não é nada, é a condição moral da cidade. Olha o que ela diz. Em todo o mundo, as cidades estão se tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal e encontram-se estimulantes à sensualidade e o desregramento. Avoluma-se incessantemente a onda de corrupção e de crime.
cada dia oferece um registro de violência, roubo, assassinatos, suicídios e crimes revoltantes. Então, assim, tem inúmeros textos nessa mesma vibe aqui. É a questão moral, ok? E uma questão que ela defende desde a época dela, porque Ellen White já via, como Paulo, a iminência da chegada de Jesus. Para Ellen White, e seria logo, logo ali, algum tempo depois. Não 150 anos, como já se passou. Mesmo, da mesma maneira, Paulo, que chegou a dizer que nós, se referindo a ele, seremos transladados, ok? Quando, na chegada de Jesus. Ele também recomendou não casar, porque estava muito próximo da vida de Jesus. Então, nem ia dar tempo para estar casando, ter filho e tudo mais. Mas houve um engano também ali, uma decepção. Então, tem Paulo como Ellen White. Mesmo assim, depois da grande decepção, Ellen White continua imaginando que não ia ser ali tão perto, mas estava, até certo ponto, não tão distante como ficou. Então, Ellen White está falando disso. Bom, para vivermos melhor e nos prepararmos melhor para a volta de Jesus, nada mais inteligente e conveniente e bom como sair. Não é uma fuga, é simplesmente uma opção para aqueles que puderem, especialmente. Ok? Vamos lá. Ainda, Vida no Campo, agora, página 9, ela enfatiza a educação dos filhos. Ela diz, em lugar das cidades apinhadas, buscar algum ambiente afastado, onde vossos filhos possam estar, tanto quanto possível, ao abrigo das tentações. Ela vai colocar inúmeros textos sobre essa mesma linha aqui, da necessidade de levarmos também nossos filhos, porque lá teríamos condição de educá-los melhor do que nas cidades. Isso é um fato, ok? Bom, aí vem agora uma terceira razão, terceiro fundamento, que são os partidos políticos e os sindicatos. Olha o que ela diz. Em cada cidade há agentes satânicos se organizando ativamente em partidos, os que se opõem à lei de Deus. Professos santos e descrentes confessos tomam posição ao lado desses partidos. Não é esse o tempo de o povo de Deus mostrar-se medroso. Então, para resistir, para evitar de se envolver com esses partidos, e porque o domínio deles é o ateísmo, é o materialismo e é a indiferença com a necessidade do povo. Aí vem os sindicatos. Isso é na página 15 de Vida no Campo. Os sindicatos serão, diz ela, um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Notem, ela atribui aos sindicatos e a perseguição, porque vai chegar um ponto que ela diz que ninguém deve se associar aos sindicatos. Isso está em outros textos que eu não coloquei aqui, porque não daria tempo. Mas ela diz que esses sindicatos vão exercer uma pressão tão grande e obrigar a associação, e aqueles que não se associarem, eles vão perseguir e vão criar uma situação de impedimento de trabalho. Então, essas seriam as razões para sairmos também dessas grandes cidades e irmos para o campo, plantar, colher, vender alguns produtos, que Ellen White, ela não se perturba com o decreto dominical, como temos vendo hoje tanta gente. Tanto que, eu não vou usar esses textos agora, mas eu tenho inúmeros textos dela, mostrando a tranquilidade da vivência durante o decreto dominical, que a gente nós não devíamos estar provocando ninguém, tipo, trabalhando num dia de domingo, lavando roupa para todo mundo ver, eu estou aqui, me persiga, me mata. Ela não recomenda isso. E fala para ter calma, para estar longe da cidade, produzindo alguma coisa, indo para a cidade próxima para vender os produtos, e por aí. É essa forma que ela fala que seria o jeito de viver. Os pobres, ela diz que deveriam começar a juntar economias, que lá seria um lugar melhor para se viver, para se trabalhar, etc. Tá? Então, não é uma coisa elitizada só para ricos, mas cada um na sua condição deveria se aproximar desse lugar e se distanciar das cidades. Então, até agora, não se fala de decreto dominical nem de morte. É uma condição natural de viver com qualidade de vida, mais próximo de Deus, com mais tempo de comunhão e atacando as cidades, como Jesus fazia.
e ia para as cidades próximas, e lá ele pregava e voltava para casa. Então, essa é a ideia. Segundo Ellen White, normalmente, nenhum cidadão adventista devia morar nas grandes cidades, mas morar longe, distante. E aqueles que não pudessem se reuniriam nas igrejas existentes nas cidades. Mas a grande maioria devia afastar-se. O que mais? Bom, agora nós vamos entrar no segundo êxodo, que é aquele que ela se refere ao domingo, ao decreto dominical. Então veja o que ela diz em Vida no Campo, página 47. Ela diz: o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades. Opa! Então, quem já não tomou iniciativa antes de estar morando num lugar tranquilo, como, por exemplo, eu vivo aqui em Cachoeira, uma cidade de 40 mil habitantes. Logo, eu vou precisar ir para mais longe, mas no momento eu estou dentro do paradigma de morar em cidade por conta de qualidade de vida, não é por nada de alarmante. Agora, quando chegar o decreto dominical, é exatamente quando tiver os indícios evidentes, é agora, é já. Aí ela diz: será uma advertência para nós, e será então tempo de deixar as grandes cidades e ir para as cidades menores. Aí ela diz: em vez de estar gastando nosso dinheiro em nos comprazer a nós mesmos, cumpre-nos estudar uma maneira de economizar. Quem tem bastante dinheiro vai economizar mais. Quem tem menos vai economizar menos. Recentemente eu tenho um irmão, que é pastor Robson, não faz muito tempo ele comprou por R$ 5.000 uma terra, porque essas terras muito longe são baratas. Uma terra enorme, eu não tenho lembrança não, mas é cerca de 10 mil metros quadrados. É uma coisa do outro mundo, cabe não sei quantas casas lá. Só que tem o tempo normal, que é hoje, sem quem puder vai, é o ideal, e vai ter o tempo mais incisivo, que é quando sair o decreto, ou ali próximo, porque o decreto não vai sair de repente amanhã está o decreto, não. Hoje, com as redes sociais, a globalização, todo mundo está acompanhando. Agora mesmo eu recebi de um pastor um documento de 88 páginas. É a encíclica Laudato Si. Já vi outros pastores falando disso, assim num tom alarmante. Por curiosidade, eu peguei esse material à noite e só dormi quando eu terminei de ler. Foram 88 páginas. Lá no finalzinho, há uma abordagem sobre a santificação, a guarda do domingo, sem nenhuma referência a nenhuma lei dominical, nenhuma lei comum, nada. Porque esse Laudato é uma visão bem recente sobre como a igreja orienta o seu povo a agir num sistema de sustentabilidade. Aí se fala muita coisa, e lá no finalzinho, acho que uns 2 parágrafos só, eles falam também que é uma pegada de sustentabilidade, que é você descansar, não trabalhar feito louco. Então, tem um descanso que Deus otorgou, que Deus definiu. Ele diz: nós temos o domingo como dia de guarda, como os judeus têm o sábado, sem denegrir os judeus. Ok? Aí começa a falar do modo de guardar, da importância de guardar, para estar integrado na pegada da vivência com sustentabilidade. É só isso, não tem nada lá. E alguém que mandou isso para mim disse: está lá, inclusive, com o contexto da lei que vai ser. Não tinha lei nenhuma, nada disso. Eu perdi um tremendo tempo lendo 88 páginas para chegar a encontrar uma abordagem natural. Não estou dizendo que não vai ter. Vai ter, isso é bíblico e é claro no Espírito de Profecia. Mas quando? Nós não sabemos. E, pelo menos eu não conheço nenhuma evidência, ok? Então, mas essa evidência vai aparecer e logo, logo vai estar tudo formado. Aí, quando a gente sentir isso real, não coisa alarmista, é a hora do segundo êxodo. Quem não foi a tempo para um projeto de qualidade de vida, agora vai embora. Ainda não é fuga, pelo menos no meu entender. Eu já vi pastores dizendo que agora é a fuga. Não é fuga. É um processo natural. Está saindo da creta, você é muito ligado, muito esperto, se manda para um lugar longe. Você que não foi, deve estar se preparando nesse tempo do natural, do normal, para no dia que chegar esse tempo, que eu não sei quando vai ser, nem se é daqui a 5, 10, 15, 20, 50 anos,
Estamos acompanhando. Aí, e nem sei se vou estar vivo, nem vocês também. Quando acontecer, quem se preparou, que é a mesma ideia das virgens loucas, não vai dar para pegar a hora de ninguém a se mandar. Bom, aí vem finalmente o terceiro êxodo, esse é mais radical. No livro Vida no Campo, existem outras referências. Não coloquei aqui também por conta do tempo, que eu já estou terminando. Na página 47, no mesmo contexto, ela diz: quando saiu da casa dominical, será o tempo de deixar as grandes cidades, como já foi dito. Aí ela diz que esse é o passo preparatório para sair das cidades menores, que a gente já está lá, ou coisa parecida, para lares retirados, em lugares solitários entre as montanhas. E, na verdade, eu nem sei se vai ter esses lares, porque aí é fuga. O lar aqui eu acho que deve ser cabanas, meios pontuais, circunstanciais de morada, porque o povo está atrás de matar. Então, isso vai acontecer muito lá na frente. E aí será, então, o êxodo radical. E aí, assim, eu recomendo muito cuidado com muitas lives, que eu já assisti várias, todas não estão muito alarmantes, e agora tem que fugir, não é por aí. Acho que ficou claro até agora, né? E eu vou terminar agora com alguns textos pesados, né, sobre essa turma que está alarmando, né? Então, vamos lá. Na página 16 do Eventos Finais, está escrito: há um tempo de angústia a sobreviver ao povo de Deus, mas não devemos manter isso constantemente diante do povo e incitá-lo a ter um tempo de angústia antecipado. Deixa ele chegar, gente. Não fica antecipando. A gente já está vivendo um tempo circunstancial de angústia com essa quarentena, com essas mortes todas. Então, não vamos antecipar o outro tempo que é pesado demais. Aí ela diz: haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, mas isso também não é a verdade presente a ser levada às igrejas. Qual é a verdade presente? A tríplice mensagem angélica. O evangelho do reino, ir por todo mundo, para pegar o evangelho do reino, para salvar as pessoas. Essa é a nossa preocupação hoje. Não tem tempo para essa agonia, não, é tempo de pregar, de ajudar a salvar pessoas. Esse é o momento. Lógico, nos consagrar, porque sem isso não tem como convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Outro texto, esse está no Evangelismo, página 221. Olha que coisa séria que ela diz. Não poder dizer que ele, Jesus, virá daqui a 1 ano, ou 2, ou há 5 anos. Nem deveis também postergar a sua vinda com declarar que não se dará antes de 10 ou 20 anos. Então, não dá para dizer que vai ser daqui a 1 ano, 2 ou 5 anos. Também não é para dizer que isso aí vai lá para 20, 30, 50. Né? Vamos comer, beber e nos arregalar. Também não é por aí, ok? Ela diz: não nos é dado saber o tempo definido, nem do derramamento do Espírito Santo e nem da vinda de Cristo. Ponto. Ok? Voltando agora a eventos finais, página 35. Aí é linda essa passagem. Ela diz: por fim, Ellen White lamenta, afirmando que talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo, por causa da... Olha por quê? Por causa da insubordinação do seu povo, e que Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Aí ela diz, a sua advertência final sobre essa questão faz tremer a base do mais inadvertido crente. O que é que ela diz? Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Então, essa devia ser a nossa prioridade hoje. É moldar cada dia mais, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, de Cristo, moldar o nosso caráter, para trabalhá-lo de tal modo a nos parecer cada vez mais com Cristo. Quando isso acontecer, diz Ellen White, então, Cristo vem para nos reclamar como seus, tá? E aí, assim, para aliviar essa barra pesada, né?
desse tema, eu peguei os textos de Apocalipse, vários textos, e coloquei aqui para alimentar a nossa esperança da grande cidade. Porque o desejo de Deus foi sempre nos afastar dessa grande cidade, porque Ele queria nos preparar lá no cantinho especial para a verdadeira grande cidade, a Nova Jerusalém, a cidade santa. E olha que coisa linda ele diz. João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glórias a Deus, amém, aleluias. Que a nossa alma, o nosso ser, o nosso interior cresça e se prepara cada dia mais para estar nesse lugar. Eu não estou nem aí, gente, para ser o varredor da rua, para ser o lavador de prato, lá dos objetos do santuário, qualquer coisa. Eu quero estar lá, quero ver Jesus. Não precisa ser em posições especiais, não. Eu quero estar em qualquer lugar, contanto que eu possa estar pertinho dele e viver essa vida que ele preparou para mim. Quero perguntar para ele: que feridas são essas que ele tem em sua mão? E quero ver ele dizer: são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. Eu fui um desses amigos, culpado dessas chagas. Mas agora eu estou com ele, nas mansões celestiais, vivendo o tempo que ele preparou para mim. E aí, termina o texto dizendo: a cidade tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas 12 portas, 12 anjos. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa, e não entrará nela coisa alguma que contamine, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E pela fé eu creio que estou falando para esses. Dê glórias a Deus nessa hora, exalte o nome dele. Quem vencer, diz João, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quer ter uma certeza agora maior e clara de que está garantida a sua salvação? Eu tenho muitos textos que comprovam isso, mas eu vou terminar só com esse aqui, que vai aliviar a sua alma, né? O texto mostra que se você não está nesses grupos que eu vou anunciar agora, pode crer que você estará na Nova Jerusalém, nessa cidade do Deus vivos. Oh, glória! Bom, o texto de Apocalipse 2,15 diz o seguinte. Bom, aqui são os grupos da maldade, né? Você não está neles, persevere, continue firme, que o seu lugar está garantido. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus, o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Apocalipse, agora 21, 7 e 8. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo ardente. Apocalipse 22, 15, encerrando. Mas ficarão de fora os cães, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama praticar a mentira, estarão de fora. Mas nós que cremos nele, nós que não desistimos, porque a palavra de Deus não diz que são os inerrantes que vão entrar, mas que são os perseverantes que chegarão lá. Todo aquele que crê e perseverar até o fim será salvo. E meu momento agora de me despedir de vocês é tentar motivá-los, inspirá-los a crer na promessa de Deus, de que se você não desistir, a palavra é clara: não pequeis, filhinhos, mas se acaso pecares,
Tênis um advogado junto ao Pai. Todos os dias eu me ajoelho e recomendo que você também faça isso. E coloque sua vida em dia com Deus todos os dias. Porque Hebreus diz que Jesus está intercedendo por nós todo o tempo. Essa é a garantia de nos purificar. Essa é a garantia da imputação da graça e da pureza espiritual. E aí ele vem buscar os puros de coração, que somos nós, que nos agarramos a essa promessa, nos apoderamos da bênção. E estamos certos de que logo ele virá. Porque Paulo chegou a dizer, escrevendo aos Efésios, já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Eu creio nisso. Espero que você também creia. Prepare a sua casa, prepare seu coração, sua família. Porque nós não vamos mudar meramente para uma cidade menor e melhor para se viver. Nós estamos nos preparando para a cidade santa. É lá onde nós vamos viver para sempre com o nosso amado Cristo Jesus. Que Deus abençoe. E que essa verdade tome conta da sua casa, do seu coração e da sua vida, em nome do Cordeiro que vive e que reina para sempre. Amém.